Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente fica e melhor a gente é para as pessoas, mais a gente consegue ajudar, mais a gente consegue se entender. E às vezes a gente tem um pouco cara, o egoísmo de achar que a gente já se conhece o suficiente, né? A gente, tipo, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu não preciso de nada, eu já sei tudo, eu já tô. E aí, conforme esses cursos, né, a gente vai entrando e a gente vai entendendo que, na verdade, a gente tem muito a aprender ainda. Então, a gente tinha aquela coisa de, não, eu não tenho isso, cara. Isso daí é coisa para quem tem tempo para ficar doente. Eu não tenho tempo para ficar doente. Eu tô trabalhando, eu tô me dedicando, tô com a minha família, tá tudo certo, então eu não posso ter isso. Eu tinha um receio de ser mal visto, né? Por exemplo, vai ter uma opção de você passar pro próximo cargo. Ah, não, mas espera aí, pô, o Bruno tá com síndrome do pânico. Se eu colocar mais trabalho em cima dele, ele não vai aguentar. Entendeu? E assim, e eu até concordo, eu não ia aguentar. Só que o problema é, se eu chegasse pra eles e falasse, bom, agora eu estou curado. Aí o cara fala, será mesmo que ele tá curado? Modo avião. Partiu. Você vai testar alguma coisa, Fê? Já testou? Fala, galera! Como você vai ficar? Você vai ficar de frente, de front? Eu fico assim? Mas você quer controlar a forma que eu vou ficar? Não, eu quero entender se assim tá zoado, assim. Não, é assim, melhor. ó, fica de boa. Normalmente eu faço assim, aí, entendeu? Fala, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E hoje eu vou receber um convidado aqui que, sem sombra de dúvida nenhuma, foi a agenda mais difícil de conseguir fechar. Logo mais vocês vão saber. Já vou dar mais detalhes sobre ele, mas antes de tudo, ele já está até dando risada aqui, porque ele sabe que é verdade. O pedido de sempre. Curte esse episódio, compartilha, porque a mensagem que a gente vai conversar aqui pode chegar para alguém que faça sentido receber, beleza? Vamos lá, vamos falar do nosso convidado. Ele é o filho do Valdecir e da Angélica, ele é o irmão do Vitor Hugo, ele é casado com a Aline, ele é pai da Heloísa e da Manu, e dos pets Valtinho e Apolo. Sem contar os 356 mil bonsais que ele provavelmente deve chamar aí cada um pelo nome. Ele é bancário por profissão, tem aí mais de 20 anos na área financeira, tem um jeitão bem marrento e tudo mais, mas é um dos caras mais sensíveis e preocupado com o outro que eu conheço. Do curso de filosofia ao piano, da barra de axis ao bonsai, do sushi na chapa aos encontros espirituais. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Eu costumo dizer que ele é meu irmão de outra vida, sem dúvida nenhuma. Bruno Gonçalves. Obrigado, mano. Obrigado pelo convite aí. Prazer te ter aqui, mano. Prazer é todo meu. Prazer. Tava aqui fazendo um batuque aqui já, enquanto eu falava dele e tal. E o Fernando ali, para com o barulho, para com o barulho. Para com o barulho. Nem começou, já tá atrapalhando. Já tá trabalhando a edição. Sem contar que foi, com certeza, dos quase 20 episódios que eu gravei aqui, a agenda mais difícil. Ele cancelou 3 vezes comigo. Aí tava chamando minha atenção porque eu atrasei, sei lá, 8 minutos aqui para chegar. Mano, na tua apresentação aqui, eu falei do bonsai, falei da barra de axis, falei, enfim, do curso de filosofia e tudo mais. Como é que você conecta todos esses mundos assim, tão diferentes e ainda com esse jeitão marrento, que a galera acha que é marrento, mas quando te conhece, desconstrói? Não, eu acho o seguinte, né? Eu trabalho na área bancária, né? E como você disse, estou completando aí 20 anos agora. E a área bancária ela tem uma coisa de uma vivência muito fechada, né? Então, assim, a gente segue uma rotina e a gente segue muitos conhecimentos bancários. Então, assim, a gente tem um mercado por fora talvez um pouco complicado, porque não é uma coisa que a gente aprende um monte de coisa e a gente pode trabalhar em diversos lugares. Então, a gente tem uma cabeça um pouco mais fechada ali. Lógico que cada um pode buscar aí o que quer aprender e tudo mais, mas de uma forma geral, a gente acaba ficando um pouco mais fechado ali no nosso mundo bancário. Então, com o tempo, eu fui
fui pensando nisso, né? Tipo, como que eu posso mudar, né? Como que eu posso aprender algo novo, mesmo eu estando trabalhando? Porque muita gente que trabalha no ramo bancário aí costuma dizer que existe um mundo fora do banco. Olha. Porque, de uma forma geral, aí a galera às vezes fica meio preocupado de perder o emprego, fica preocupado com um monte de coisa, e realmente existe um mundo fora do banco, mas você não precisa sair dele para você viver isso. Então, assim, acho que foi isso que eu acabei pensando, e por isso que eu acabei buscando aí algum aprendizado fora da minha área, e aí eu posso até dizer que é como um hobby, porque, assim, eu acabei não fazendo nada com o interesse de trabalhar nisso, é mais um hobby mesmo, uma coisa para eu poder ter um conteúdo, né? É sempre bom a gente conhecer coisas novas. E aí, conforme eu fui buscando é assim, quando a gente está aberto para as coisas vêm até a gente, né? Então, depois que eu comecei a fazer o primeiro, aí já veio o segundo, já veio o terceiro, e as coisas vão chegando para a gente, basta a gente dizer sim. Boa. Então, eu fui pegando cada curso de uma forma aí e gosto muito de todos. Tento, né, manter todos em dia aí, mas tá um pouco complicado. Segunda filha acabou de nascer. E aí tem coisa que às vezes a gente tem que dar um tempo para depois voltar, mas a gente não esquece. Boa. Desses, qual você, se você pudesse elencar só um que mudou tua vida assim, ou te ajudou a olhar a vida de uma forma diferente, assim, qual que você diria? Difícil falar, cara. É assim, eu acho que todo aprendizado é válido, né? Todo aprendizado a gente aprende uma coisa que ajuda a gente a crescer. Eu não tenho como eu escolher um, porque cada momento um foi mais importante para mim. Por exemplo, quando eu comecei a tocar piano, era um momento que eu precisava tocar piano, e naquele momento foi a coisa mais importante para mim. E assim, é importante ainda, mas no momento de hoje, o mais importante para mim talvez fosse cuidar dos meus bonsais. Porque com a rotina que eu tenho, com a demanda que eu tenho em casa com 2 filhas pequenas, eu não tenho tempo para quase nada. Então eu tenho que deixar de lado tudo que eu tô, meu hobby, né? Vou estudando no momento que eu posso, mas eu tenho ali um momento para pelo menos molhar uma planta. Então, assim, isso é o que vem me sustentando como um hobby no momento. Então, assim, eu acho que tudo tem o seu momento. Pode ser que daqui a um tempo eu comece a fazer comida japonesa para minhas filhas em casa e seja o melhor momento. Pode ser que eu comece a aplicar barra em amigos, próximo, todo mundo que eu vou ter um tempo mais e seja o melhor momento. Então, assim, tudo que você aprende é importante. O melhor momento, ele vai de acordo com o seu momento da vida. Então, você vai encaixando aí o que você aprendeu em cada momento para ser importante para você. Boa, boa. E eu sei, eu já vivi uma experiência contigo da gente buscar um bonsai lá em Sim, Curitiba e sim. tudo, e foi só a jornada ali, o processo foi bem legal. E o que que vem junto com o bonsai? Porque a gente, antes mesmo de conhecer um pouco mais através de ti, de ir lá contigo, de aprender um pouco mais, eu vi ali como, pô, uma arvorezinha bonitinha, tal, de enfeite, mas depois, convivendo ali contigo, com os teus, tal, eu entendi que tem toda uma filosofia ali. Sim. O que que tem para quem vê o bonsai como eu via antigamente, como só bonitinho, decorativo, e hoje, o que que essa filosofia, esse processo traz para tua vida, por exemplo? Cara, o bonsai, ele entrou na minha vida quando eu fiz 1 ano de namoro com a minha atual esposa. E Ela... única, né? E Para única. ficar só para vou Minha ajudar atual ele aqui, esposa. porque senão E nós vamos ter aí... problema. Dois problemas já, começamos com dois problemas. E aí... Quando a gente fez 1 ano, eu dei um bonsai pra ela. Ela falou que ela gostava muito de amora e tal. Eu falei, cara, eu queria dar um presente diferente pra ela. Procurei na internet, achei um bonsai e dei uma amoreira pra ela. Aí eu fui comprar, tal, dei uma moreira pra ela, começamos a cuidar, e eu acabei me apaixonando. Ela também gostava muito. E aí depois de mais ou menos 1 ano a gente foi e comprou mais um. E aí eu peguei um gosto muito forte. E comecei a estudar, né, sobre como que funcionava a história do bonsai. Então, assim, o bonsai tem uma ideia de disciplina muito grande, né? Você tem que ter um cuidado diário com ele. Não é uma coisa de você ver ele uma vez por semana e tá lá vivo e vambora, segue a vida. Não, se você tiver um tempo para você molhar o seu bonsai e você cuidar dele todos os dias e colocar isso como uma disciplina, eu acho que você consegue também disciplinar o seu dia a dia.
Porque assim, é o mesmo lema daquele livro de você acordar e você ter que arrumar a sua cama para o seu dia começar. Então, para mim, a história é como o bonsai. Eu saber o momento de podar, o momento de adubar, o momento de molhar, o momento de cuidar que ele está com Fungo, alguma coisa. fungo, com as coisas lá. Então, assim, para mim, eu preciso daquele meu momento. Então, assim, ele tem toda uma história e realmente, se você ficar 2 dias sem olhar para ele, ele pode morrer. Então, assim, eu tô aí com os meus... Eu tenho 12, né? 12? Tenho 12 Eu ia casas. falar 8, mano. Não, eu tenho 12. 12. Inclusive, acabei de comprar um. Minha mulher, ó, Ela não sabe, né? não Ela sabe. fica sabendo. E assim, cara, realmente uma coisa que acaba sendo um vício, porque a gente conhece diversas espécies diferentes, o ambiente correto, a forma correta de cuidar. Então, assim, cara, é um cuidado que você tem com o ser, né, mesmo, que você acaba levando para sua vida. Às vezes é um momento de que eu vou me desestressar ali, é um momento que eu vou ter uma calma ali cuidando deles. E eu acho que o poder de disciplina que ele gera, ele é muito importante para a vida das pessoas. Eu acho que todo mundo deveria olhar de uma forma diferente. É claro que existem várias formas de você criar disciplina, e talvez uma coisa que me ajudou a ter uma disciplina todos os dias tenha sido eles. E antes dele não se tornar, você não se considerava um cara disciplinado? Cara, sempre me considerei disciplinado. Talvez por isso que eu tenha sido atraído por eles. Entendi. Porque assim, esse primeiro que a gente comprou, ele morreu. Porque eu não consegui cuidar direito. Então, assim, isso chamou minha atenção. Eu falei, cara, mas como assim, mano? Sei bem como é. Então, o que você comprou também morreu. Sei bem como é. Então, assim, eu falei, cara, mas não é possível que ele morreu desse jeito. Eu falei, não, a complexidade gerou minha atenção. E aí eu falei, não, eu preciso estudar para aprender a cuidar disso, que não é possível. E aí comecei a estudar, me inteirei, cheguei a fazer uns cursos de um dia, assim, com quem cuida e tudo mais. E, assim, para mim foi muito bom, cara. Eu fico muito feliz, assim, em exposições, em viajar para conhecer um lugar que tem, algum lugar que vende, assim, para olhar as espécies diferentes. Então, assim, é uma coisa que me atrai muito. E é engraçado que a gente falou, você trouxe um pouquinho também a questão sobre. A gente falou que pode ser uma filosofia de vida, que ajuda na questão da disciplina, e aí a palavra vida apareceu umas 2, 3 vezes aqui na nossa conversa, né? Aí uma pergunta para ti, e a gente sempre tem boas reflexões, seja correndo, seja, enfim. Sim. Como eu comentei aqui, nossos pais eram amigos, então a gente já veio para esse mundo amigos sem nem saber. E já abrindo um parênteses aqui e dividindo algo contigo, uma das. E eu sou bom para padrão, então eu costumo analisar bastante o padrão, principalmente das situações que eu vivo. E um dos padrões que eu já percebi quando eu estou buscando opinião de outras pessoas, e aí eu até conecto com essa da gente ser amigo, enfim, ou ter sido irmão em outra vida, que uma das opiniões que mais tem e já tiveram, eu tenho que tomar cuidado com isso que eu vou te falar, poder de me influenciar, a sua é uma delas. E, cara, eu já percebi isso em detalhe. Às vezes a gente correndo aqui na USP, para quem é de São Paulo e tal, eu falei, pô, ele me falou alguma coisa e aí depois eu vejo isso acontecendo e eu falo, cara, mas da onde veio esse estímulo? Da onde é essa fonte? Então, cuide dessa informação com muito carinho, Sim. porque eu conheço tua esposa e sabe como é. Pode deixar. Mas voltando para o tema vida, só fechando esse parênteses sobre influência, sobre opinião e tal, filosofia. Quando a gente fala de vida, qual que é depois de vivenciar todas essas experiências, do piano ao sushi, da filosofia que a gente foi lá, fez juntos, inclusive aqui perto do estúdio do podcast, a essa questão do bonsai. Como que tá a tua crença sobre a vida hoje? O que você acredita sobre a vida? Pergunta aberta. Cara, a gente também fez um curso aí, né, sobre reforma íntima, né? Sim. De 4 anos aí que ajudou, pelo menos me ajudou muito aí a me conhecer melhor. Eu acho que depois desse curso, depois de tudo que eu venho aprendendo e entendendo, eu acho que a nossa maior crença e o nosso maior objetivo aqui é a gente se conhecer melhor. Eu acho que é isso que eu busco todos os dias, assim, sabe?
Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente fica e melhor a gente é para as pessoas, mais a gente consegue ajudar, mais a gente consegue se entender. E às vezes a gente tem um pouco cara, o egoísmo de achar que a gente já se conhece o suficiente, né? A gente, tipo, eu não preciso de ajuda de ninguém, eu não preciso de nada, eu já sei tudo, eu já tô. E aí, conforme esses cursos, né, a gente vai entrando e a gente vai entendendo que, na verdade, a gente tem muito a aprender ainda. Sim. Então, eu acho que quanto mais eu me conhecer, mais eu vou evoluir, né? E eu acho que esse é o nosso objetivo aqui, é evoluir, né? É ser melhor. Então, eu acho que se eu tivesse que falar alguma coisa hoje, é me conhecer. Boa, boa. Eu concordo contigo, a gente vive boa parte dessas experiências juntos e até conectando com um dos cursos que a gente já fez juntos sobre filosofia, quanto mais eu sei, nada eu sei, né? Exatamente. É um bom ponto. Mas eu sei também, mano, e conhecendo um pouco mais da tua história, que já teve um momento há uns anos atrás que você teve um desafio considerável também que conecta, inclusive, com o título do podcast e do livro do Tarja Preta São Silvestre. Já aproveitando, pessoal, o lançamento já tem praticamente a data confirmada, então ele vai acontecer em novembro, o livro do Tarja Preta São Silvestre, que é o primeiro item, ou enfim, é o primeiro estímulo de todo esse movimento do Tarja Preta São Silvestre. Ele vem ao mundo agora em novembro, a gente está gravando aqui finalzinho de outubro. Então fica de olho aí, eu vou deixar mais informações nas descrições e nos próximos episódios eu também já trago o local, a data certinho, o horário e vai ser um prazer receber cada um de vocês lá. Mas voltando pro ponto da conexão com o título, eu lembro que foi um momento ali bem desafiador, enfim, mas também ali acho que o autoconhecimento conectando com o que a gente estava falando, ele não era tão presente na nossa vida. Eu acho que naquela época tô falando de quanto tempo? 20 anos? Uns Não, 15 para uns 17 mais, anos. para mais. Uns 17 anos. Para mais, para mais. Eu comecei a ter algumas crises, eu tinha uns 23 anos. Como é que você classificava isso? Era crise do quê? Cara, na verdade, assim, quando eu tive minha primeira crise, eu tava indo trabalhar, e aí eu lembro que eu comecei a passar muito mal, e aí eu desci do ônibus, perto de casa ainda, voltei para casa passando muito mal, sem entender o que eu tinha. E, cara, dali pra frente eu tive diversas crises, né? E eu eu acho que o grande lance aí, né, da síndrome do pânico, né, que foi o que eu tive durante alguns anos na minha vida, Boa. é que a gente, pensando agora, né, eu tinha 23 anos, agora eu tenho 39. Então, quando eu tinha 23 anos, cara, a síndrome do pânico era uma coisa que não era muito falada, né? Uhum. Então, assim, existia um preconceito até maior do que existe hoje, de muitas pessoas. Então, não era uma coisa muito comentada também. Então, a gente tinha aquela coisa de, não, eu não tenho isso, cara. Isso daí é coisa para quem tem tempo para ficar doente. Eu não tenho tempo para ficar doente. Eu tô trabalhando, eu tô me dedicando, tô com a minha família, tá tudo certo, então eu não posso ter isso. Então eu lembro que na época eu fiz vários check-ups, cara. Foi o check-up mais completo da minha vida que eu fiz. Os médicos falaram que eu não tinha nada. Eu fiz um check-up com um neurologista. Inclusive, se eu não me engano, foi você que me indicou que a sua mãe passava com ele. Que falou que o cara era muito bom e tudo mais. Eu fiz com ele. O cara chegou pra mim, os resultados na mão, e falou: cara, seu problema é psicológico. Dr. Ibsen? É. Ele falou: cara, seu problema é psicológico. Eu falei: não pode ser, doutor. Não pode ser, cara, não tem problema nenhum. Ele falou: cara, seu problema é psicológico. Você tem que procurar um psiquiatra ou um psicólogo. E aí eu falei: cara, não pode ser, cara. E aí eu não... acabei não acreditando, né? E aí eu continuei tendo... Mas eu tinha crises, mas não era, tipo, crises... O que você sentia? Cara, eu sentia palpitação, eu sentia minha mão gelada, meu rosto formigava, eu tinha a sensação de que eu ia desmaiar. Tudo isso, cara, mas era assim, era muito forte. Muito forte, a gente perde o controle sobre a gente mesmo, sabe? Uhum. E aí... eu não procurei, né, um médico, continuei minha vida. Só que eu continuava tendo crises, mas não eram muitas, assim. Eu tinha casos pontuais.
E aí o tempo foi passando, e eu comecei a ter crises mais regulares. E aí chegou um ponto que estava atrapalhando o meu trabalho, eu não contava para ninguém, nunca contei para ninguém. A única pessoa que eu sabia que tinha crise era a minha namorada na época, porque como a gente tinha um convívio mais próximo, assim, não tinha como ela não saber, né? Uhum. E aí eu peguei, como eu comecei a ter crises mais próximas aí, né, dizendo, eu procurei uma psicóloga. Uhum. Aí comecei a fazer um tratamento com a psicóloga e ela... E a gente começou o tratamento aí, né? E como foi pra... Posso... Pode. Desculpa te cortar, já te cortando. Como é que foi, mano? Procurar psicóloga aos 23 anos de idade, quando um médico de jaleco branco lá, que foi indicação de alguém que, enfim, você conheceu, viveu comigo a história da minha mãe e tal, que teve síndrome do pânico e tudo mais, aí eu te indico, você vai lá, um médico de jaleco branco e tal, fala pra ti, você fala, mano, não tem essa parada não. E aí como foi pra você, homem, aos 23 anos, chegar lá na psicóloga? Tava feia a coisa, então. Tava. Cara, na verdade foi assim, eu vou dar o meu ponto. Uhum. Eu não tive um resultado positivo com ela. E aí eu vou dizer que o motivo foi porque eu não estava aberto para poder fazer um tratamento direito, né? Uhum. Tipo assim, eu chegava lá, eu não conseguia me abrir, eu não conseguia falar. Porque, primeiro, porque eu não acreditava que eu tinha aquilo, e eu procurei numa tentativa dela me curar sem eu ter que falar nada. Como se ela fosse a solução dos meus problemas. E aí, na época, eu não entendi isso, eu fiz o tratamento durante um tempo, não tive um resultado. Na verdade, eu tive uma piora, porque uma das coisas que as pessoas que nunca tiveram uma crise de pânico, principalmente na área profissional, acha que a gente só tem crise no trabalho, né? E aí eu comecei a ter crise fora do meu trabalho. Tipo assim, eu lembro de eu indo jogar bola, sexta-feira à noite eu jogava bola, no meio do campo, assim, eu tive uma crise. Aí eu tive que levantar a mão, pedir pra sair e fui embora. Eu lembro que uma vez eu tava no estádio do São Paulo assistindo um jogo, cara. São Paulo e Santos, com meu pai e com meu irmão. Deu intervalo, eu passei mal, e aí eu tive que pedir pra ir embora. Eu falei, mano, vamos embora que eu tô passando mal. Então, assim, começou a afetar a minha vida social, começou a afetar toda a minha vida, cara. E aí eu comecei a achar que não tinha solução. E aí o que acontece, né? Quando a gente não aceita e não compartilha, a gente começa a buscar soluções nossas. Então, assim, eu tive um tempo que eu tomava Dramin, porque o Dramin dá sono e aí ele te acalma. E aí eu andava com o Dramin no bolso, porque eu tava com medo de sair de casa, eu tinha medo de viajar, eu tinha medo de ir em qualquer lugar, porque eu comecei a passar mal fora de casa, em lugar com muita gente, comecei a passar mal em vários lugares. Então, tipo assim, quando eu começava a ter a crise, eu sabia que eu estava começando, eu voltava para casa, porque eu não queria que agravasse. Então, assim, cara, aí quando eu fiquei nessa fase do Dramin, foi uma fase ruim, porque eu não queria ficar viciado em Dramin, né? Porque você ficava chapado. E aí eu comecei a buscar informação. Aí eu comecei a ver no YouTube algumas pessoas que na época tinham síndrome do pânico e eles falavam sobre como era a rotina deles no dia a dia. Como que ele descobria o seu gatilho, como que você fazia para você controlar ele. E aí eu cheguei num remédio natural que ele chama, eu não sei pronunciar, não sei se é Rescue ou Rescue. Ele vem de farmácia manipulada e ele tem algumas formas. Ele tem um que, por exemplo, o azul é para se você não consegue dormir. O amarelo é se você está tendo uma crise no momento e ele te ajuda. Então eu usava o amarelo, que você espirrava embaixo da língua, sua boca adormece na hora e ele te acalma. E ele é natural. Uhum. Então eu fiquei viciado nesse remédio durante um bom tempo. Eu lembro que uma vez eu viajei para Salvador, fui assistir um show lá, passar uma semana, e eu lembro que eu deixei o remédio cair e quebrou, mano. Eu tava lá. Eu falei, cara, e agora, mano? Como é que eu vou voltar para casa, mano? Eu vou ter uma crise no avião. Certeza que eu vou passar mal, mano. E com essa ansiedade, quando eu falei, eu já tava começando a passar mal. E aí eu saí que nem louco nos shoppings lá de Salvador e eu achei. E aí, pô, já voltei ao normal. E aí, sempre que eu tinha crise, eu ia passando. Então, assim, cara, eu tive crise durante 7 anos. Durante 7 anos eu tive síndrome do pânico. Sem contar pra ninguém. Só que, como eu disse, minha namorava na época, né? E aí, teve uma época que eu tava tendo crise, era viciado no remédio.
E aí eu falei, cara, eu vou ter que passar com um psiquiatra, porque não vai ter jeito. Não tá dando, eu não tô conseguindo resolver meu problema. E aí eu tava aí com uns 29 anos, eu passei com um psiquiatra lá perto de casa. Aí eu só falei com ele uma vez. Foi só uma sessão. Aí eu cheguei lá, ele falou, Bruno, é o seguinte, cara, o que acontece na sua vida? A sua vida tem alguns pilares, né? E aí a gente pega, por exemplo, um pilar é a sua família, um pilar é o seu relacionamento, um pilar é a sua vida profissional, um pilar é a sua vida financeira. E dentro desses pilares, quando um pilar está fraco, ele abala os outros pilares. Então você está com algum problema em algum pilar seu, emocional, que ele está te afetando e faz com que você tenha isso. Então, o que você precisa fazer é mudar a sua vida. Muda a sua rotina, tenta mudar a sua forma de pensar, inclui coisas na sua vida. Para de viver esse mundo que você vive desde quando você começou. Começa mudando aos poucos. Muda uma coisa na rotina no seu dia, muda a sua rotina um outro dia, inclui alguma coisa, e aí fez com que eu também entrasse no piano, fez com que eu procurasse outras coisas. E aí, desde então, cara, foi tipo assim, foi uma chave que o cara virou na minha cabeça. Eu falei, puta, é verdade, cara, eu preciso mudar a minha vida, senão eu não vou conseguir sair desse buraco. Aí, o que eu fiz, né? É óbvio que ninguém precisa ser radical, mas assim, eu tive a oportunidade, foram coisas que aconteceram tudo junto. Tipo assim, eu recebi uma oportunidade de trabalhar em outro lugar, mas dentro da mesma organização, e aí eu acabei saindo de um lugar que eu já estava há muito tempo e estava estressado. Eu acabei tendo uma oportunidade de morar sozinho. Eu acabei terminando meu relacionamento de um tempo que eu já estava com uma pessoa. Então assim, cara, eu fui morar sozinho, trabalhando num lugar novo, sozinho e com vários desafios novos. E, cara, e aí, como eu fui morar sozinho e eu tava solteiro, eu falei, cara, preciso ocupar minha cabeça. Porque senão eu vou acabar tendo mais crises e vou acabar tendo problema. E foi onde eu busquei o piano, foi onde eu busquei a gente começar a estudar sobre a filosofia e tudo mais. E, cara, eu mudei quando eu tinha 30 anos. Eu fui morar sozinho com 30 anos. Desde quando eu mudei, eu nunca mais tive uma crise. E assim, não é que, porra, era a minha família, meu problema em casa. Não tinha problema nenhum em casa, cara. Eu sempre tive total liberdade na minha casa, tinha meu quarto, não tinha problema nenhum com ninguém em casa, não tinha briga com ninguém em casa, não tinha problema no meu relacionamento afetivo, não tinha problema no meu trabalho, só que assim, ninguém sabe. Então, assim, eu poderia ter mudado só o trabalho, eu poderia ter ido morar sozinho para talvez eu pensar um pouco melhor, eu poderia ter feito só uma coisa ou outra, mas assim, como uma coisa acabou levando a outra, eu acabei, tipo, mudando a minha vida. E aí eu nunca mais tive. Nunca mais usei o remédio, nunca mais tive uma crise, nunca mais tive medo de fazer nada. Passei por momentos muito difíceis, né? Ter um filho é uma coisa complicada, a gente fica ansioso. Eu tive outra filha, eu vendi meu apartamento quando minha segunda filha nasceu e uma semana depois eu estava mudando e consegui alugar. Então, assim, cara, essas coisas que eu deveria estar ansioso, que eu deveria ter crises de ansiedade, eu não tive. Eu saí de trabalhar fazer gestão com 50 pessoas para 580. E eu não tive. 580. 580. Cheguei lá, ó, você vai ter que fazer uma apresentação semana que vem aí para todo mundo. Falei, não. Ele falou, Falei, não, você tá brincando? Ele falou, não, tô falando sério. Então, assim, cara, eu nunca mais tive. Coisas que normalmente eu, nossa senhora, eu ficaria... fui pro hospital mais de uma vez, cara. Cheguei no hospital, falou, cara, eu tô passando mal. Os caras me deram calmante, eu ficava deitado lá na maca. Então, assim, são coisas chatas, né? Muita gente sofre com isso, tem esse problema. Muita gente acha que é por causa que a galera tá querendo fugir do trabalho, que tá querendo achar brecha para não trabalhar. Mas, assim, eu sou o exemplo de que eu não perdi meu emprego, não perdi minha vida, não perdi nada. Posso ter perdido algumas oportunidades de ter ido viajar para algum lugar que eu não fui por causa de medo, de ter ido a algum lugar que eu não fui por causa de medo. Mas, assim, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso aprendizado. Mas eu acho que é uma sensação tão ruim, cara, quando você tem uma crise que só quem tem sabe, cara. Eu acho que é uma coisa que a gente não deseja pra ninguém, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar um autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente não fica nervoso. Né? Porque a gente sabe o nosso limite. E quando a gente sabe o nosso limite, a gente só vai até ele. A gente não precisa passar dele. Né? Então, muitas vezes eu sei qual é o meu limite agora e eu prefiro não ultrapassar ele para eu não correr o risco. E para mim tá tudo bem. Entendeu?
Então, eu acho que as pessoas têm que procurar respeitar o próximo, né? Porque é uma doença que não é brincadeira, realmente é uma sensação horrível e é muito difícil de sair, seja síndrome do pânico ou depressão. Eu posso falar pela síndrome do pânico que eu tive, mas a gente vê algumas reações próximas aí nesse sentido de alguns problemas psicológicos que normalmente as pessoas têm. Então, tipo assim, acho que todo mundo tem que entender que às vezes a pessoa ela não vai no trabalho porque ela está com uma síndrome do pânico, mas ela está em casa e não consegue sair de lá, cara. Entendeu? Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa aceitar que a gente tem, né? Compartilhar com as pessoas próximas que a gente eu poderia ter uma rede de apoio muito melhor, eu não tive porque eu não optei por não acreditar e não falar com medo do que as pessoas poderiam entender sobre o negócio. Entendeu? E qual que era esse receio da galera julgar, dizer que é frescura? Cara, no trabalho eu tinha um receio de ser mal visto, né? Por exemplo, vai ter uma opção de você passar para o próximo cargo. Ah, não, mas espera aí, pô, o Bruno tá com síndrome do pânico. Se eu colocar mais trabalho em cima dele, ele não vai aguentar. Entendeu? E assim, eu até concordo, eu não ia aguentar. Só que o problema é, se eu chegasse para eles e falasse, bom, agora eu estou curado. Aí o cara fala, será mesmo que ele tá curado? E se eu colocar lá e ele não der certo? Então, assim, a gente tem esse receio. Receio de você chegar para um amigo e falar, pá, para. Esse negócio aí, não tem como você ter isso aí. Você tá inventando isso aí da sua cabeça. Então, assim, cara, é que no momento a gente fica tão preocupado em tentar parar de ter isso que a gente nem fica preocupado em levar para as pessoas. E assim, se eu tivesse levado, talvez eu não tivesse ficado 7 anos sofrendo. Talvez eu tivesse uma rede de apoio mais próxima, talvez as pessoas me entendessem, me ajudassem. E eu optei por não, cara. Talvez por uma imaturidade, por falta de conhecimento, por falta de várias coisas que na época eu não tive, mas assim, por opção minha mesmo. Eu acabei me fechando e acabei não contando. E isso dificultou muito para mim. E é um assunto que, como você falou, há sei lá quantos anos atrás, 17 para mais, isso era menos falado do que é hoje. Hoje a gente está sentado Sim, aqui sem num dúvida. podcast que chama do Tarja Preta São Silvestre. Sem Então, dúvida. sem dúvida nenhuma, ainda mais para nós homens. Ontem, por exemplo, a gente estava no encontro lá do grupo Paternidade e Negócio, e quantas vezes ali no encontro a gente já, alguém ali abre também um bastidor parecido. Sem Não, dúvida. não nesse nível de profundidade, mas algo que pode estar ali gerando algum desafio. Então enfim, cresceu juntos. A gente sabe que isso envolve muito também a questão da educação e o quanto é importante, já que a gente vem investindo em autoconhecimento, levar isso para as próximas Claro. gerações. Sem dúvida nenhuma, os meus filhos, as tuas filhas e de todo mundo que está ali ao nosso redor, que está assistindo esse episódio, vai lidar e vai olhar para isso de forma diferente. Ah, o que pode vir de desafio agora? Ah, pode ser como que o homem lida com a relação homem-máquina, inteligência artificial e tudo mais. Aí está muito mais na geração deles do que na nossa. Mas em relação aos nossos pais, a gente está lidando muito melhor e que continue assim para que as próximas sofram menos disso. É, e aí você falou bastante de questão de sintoma, como que você sentia e tal. Para quem ainda está, talvez, nessa inconsciência de que, olha, cara, eu sinto uma parada, eu travo, eu fico com medo de falar no trabalho, isso me limita a minha vida socialmente, e a gente vê muito a questão da depressão mais forte hoje de, tô deprimido, não quero levantar da cama, tal. Mas o que que você poderia trazer de mais, assim, de highlight para a questão dos sintomas? Você falou um pouquinho ali o que que você sentia, mas para a galera, tipo, meu, o que vamos combinar? A primeira coisa que a gente faz, na maioria das vezes, é pesquisar no Google, beleza? Sim. Então, para eu chegar ao ponto de pesquisar, pô, é síndrome do pânico ou escrever isso lá, o que que você sentia que fez você ir no Google ali, teoricamente, pesquisar? Era o taquicardia, o que mais? Cara, na verdade, quem me diagnosticou com a síndrome do pânico foi o próprio neurologista. E ele tinha falado, pode ser que seja uma síndrome do pânico, porque o seu problema é psicológico. E quando eu fui naquele psiquiatra que me falou aí dos pilares, ele falou também. Então, assim, eu não pensava que fosse uma síndrome do pânico. Eu pensava Você que eu nem tinha sabia que crises. Eu não existia essa sabia. porra. Nem sabia. E o que que você sentia? Então, eu sentia falta de ar. Tá. Eu sentia muito formigamento. Muito, muito, muito.
E eu sentia medo, cara. É uma sensação horrível, cara. Parece que alguém vai te pegar, sabe? Parece que você precisa ir embora. Entendi. Parece que você precisa sair de onde você tá. Obrigado. Então, cara, é muito ruim, mas também eu lembro assim, um pouco antes da minha primeira crise, eu estava muito sobrecarregado profissionalmente, porque eu tinha 2 empregos, na verdade, né? Eu optei por ter um segundo emprego, eu tinha um carro de fruta, então eu acordava todo dia às 5 horas da manhã, ia no Ceasa, comprava as frutas, voltava, montava o carro, ia trabalhar, saía, pegava o carro, lavava, contava a grana, preparava o carro para outro dia, 5 horas da manhã eu ia lá, comprava. Aí no final de semana, ao invés de descansar, eu ia comprar copo, ia comprar as coisas pro carro, e assim, cara. E mesmo assim eu ainda queria ter uma vida social. Então eu chegava sábado à noite, eu queria sair. Aí bebia, não dormia nada. Então assim, eu tava chegando num ponto que eu tava desgastado, eu não tava me aguentando mais, cara. E aí eu falei, cara, eu preciso parar. Só que eu comecei a ter crise antes de eu parar. E aí, quando eu comecei a ter crise, eu falei, cara, eu tô muito sobrecarregado, preciso parar. E aí eu vendi o carro da fruta, parei, fiquei só com o emprego do banco. E como eu já tinha iniciado, já tinha praticamente aí, digamos, caído no buraco, aí foi muito difícil, cara, para eu começar a conseguir me controlar, começar a sair disso. E por isso que eu demorei um prazo tão longo, né? Até para próprio entendimento do qual é a causa, o porquê que é. E assim, quando a gente tem uma crise, além, óbvio, que a sensação é muito ruim, é uma sensação que, cara, eu não sei explicar. Como é que eu vou te explicar na época, né? Hoje a gente tem um outro conhecimento, mas assim, como é que eu vou explicar pra alguém que eu tô tendo uma crise síndrome do pânico e falar que eu tô com medo? Do nada, você tá com medo do quê? Eu não sei, eu tô com medo. Então, não existiu uma explicação. Eu tava tendo uma crise que eu tava me sentindo muito mal. E aí eu cheguei, como eu falei, eu já fui pro hospital porque eu cheguei a perder o controle, cara. Eu tive um formigamento muito forte, ficava tudo preto à minha vista. Eu falei, cara, eu preciso ir no hospital, porque senão eu vou ter um troço aqui. Então eu demorei muito tempo para conseguir me controlar, mas assim, é muito sobre entendimento próprio. Se eu tivesse que dar uma dica como eu consegui não ter mais, cara, primeiro você tem que mudar sua rotina, tem que buscar aí se conhecer melhor, se entender melhor, onde são os seus gatilhos, né? Por exemplo, a falta de sono para mim era um gatilho. Se eu ficasse muito tempo sem dormir, eu começava a ter crise. E nessa altura dos 23, teoricamente, a vida social puxava um pouco mais para isso, né? Exatamente. Ainda mais com essa rotina de 2 empregos e tal. Então eu chegava assim, se a gente saía, chegava 2, 3 horas da manhã. Quando eu acordava, eu já não acordava me sentindo bem. E isso com o tempo eu fui entendendo. Por quê? Porque eu fui me conhecendo. Você fala, cara, eu preciso entender de onde que tá vindo. Como que eu começo a ter? Vamos começar pelo simples. Como que eu começo? Qual é o meu gatilho? Ah, meu gatilho é esse, esse e esse. Então, beleza, eu já sei qual é o meu gatilho. O que eu vou fazer? Eu preciso trabalhar esse gatilho. Eu preciso, no começo, evitar ele, né? Pra eu poder ter controle sobre ele depois. E aí eu comecei, cara, passo por passo, evitando meus gatilhos, mudando minha rotina de alimentação. Cara, comecei a mudar minha rotina também de, tipo, cara, comecei a evitar bebida alcoólica, comecei a evitar de comer muito, assim, à noite e se sentir mal e dormir mal. Cara, mudei minha rotina, eu tentei ter uma vida melhor. Foi aí que a corrida entrou também? Cara, eu sempre corri, né? Porque quando eu lutava, tinha corrida às vezes no meio. Então eu sempre gostei do esporte. Então desde quando eu lutava eu já gostava de correr. Então eu nunca parei. Mesmo depois que eu parei de lutar para poder começar a fazer a faculdade, aí não estava mais combinando horário e tudo mais, não estava conseguindo me dedicar, eu acabei parando. E aí eu continuei correndo. Tipo, à noite, meia hora, qualquer hora, no final de semana eu conseguia correr. Então eu sempre corri. Sempre corri. Pra mim, sempre correr foi uma coisa assim que sempre foi um hobby. Teve um momento de uma parte que pra mim fazia uma questão de emagrecimento e tal, mas depois de um tempo que você começa a correr bastante, você já sabe que é porque você gosta mesmo, não tem nada a ver com emagrecer. Boa, boa. E quando você estava ali no pico da crise e tal, vinha essa vontade de correr também ou ela era, tipo, afastava tal? Cara, é porque assim, a crise é muito pontual, né? Então, assim, segunda, terça e quarta eu sou o melhor do mundo. Quinta-feira eu tive uma crise. E aí a crise não é uma coisa que ela dura dias. Você tem uma crise ali. E É não é falta momentâneo. de energia, não é prostração como a depressão do tipo, eu não vou levantar tal. É uma pegada Não. mais assim, mano, tô aqui, eu preciso ir embora. E é uma pegada Que nem tipo assim, você eu tô em falou, né? casa, eu não quero fazer nada. Eu quero ficar aqui até eu melhorar. Porque aí
vai parando de formigar, seu coração vai desacelerando, a boca seca loucamente, você fica com a boca seca, você toma água, boca seca, você toma água, boca seca. Cara, é uma coisa muito louca o seu corpo. Porque você perde o total controle sobre você mesmo. Então, assim, quanto mais ansioso você fica, maior são as sensações. E aí você começa a piorar. Aí você começa a se sentir mal, aí você começa a desesperar. Aí você fala, cara, eu vou ter que ir pro hospital. Agora não sei se eu vou pro hospital ou se eu espero pra ver se eu vou melhorar. Aí nessa ansiedade de você não conseguir chegar no hospital, porque você pode piorar e no caminho acontecer alguma coisa, aí você fica mais ansioso ainda. Você fala, e agora? Eu vou pro hospital ou eu vou esperar eu piorar? E se eu piorar e não chegar no hospital? E aí você fica louco. Você enlouquece. Então, assim, cara, é uma coisa... É muito complicado, eu acho que tem que ser levado muito a sério, porque é bem difícil, cara. Bem difícil superar, bem difícil entender, bem difícil você aceitar que você tem. E também é uma coisa que, depois que você tem uma crise muito forte, pela sensação que você tem, você nunca mais esquece, cara. Assim, eu tô há, sei lá, quase 10 anos sem ter nenhum começo de crise, mas às vezes eu tenho um medinho de ter, sabe? Porque é uma coisa que te segue pro resto da vida. Porque é uma sensação tão ruim que assim você fica preocupado de ter. Então isso me ajuda na minha disciplina. Te Entendeu? manter alerta. Porque a minha disciplina faz com que eu esteja em dia comigo mesmo. Então isso não me afasta e não faz com que eu nem pense em ter. Entendeu? Total. E o último episódio que eu gravei aqui foi com o Júlio, e ele é autor de um livro, O Fim da Depressão. Vocês provavelmente acompanharam aí no canal o episódio que foi ao ar com o Júlio e tal. E uma das perguntas que eu fiz para ele ficou 18 dias, não sei se você assistiu ou não. Ele não assiste muitos episódios. Assisto sim. Porque ele chegou com um monte de dúvida. Que Mentira. eu falei, pô, você não assiste, meu? Não, é que eu achei que tinha um pré, né? Uma explicaçãozinha ali e tal. Ele achou que a gente ia, botar aqui um vídeo não, aqui, ó, de instrução. Uma maquiagem. Ninguém veio nem me maquiar. De emergência. Falei, não é possível. Vai vir o cara da CIPA. Falei, cadê a galera que maquia? Não vem. Cadê o pão de queijo? Já não tem. Pelo amor de Deus, não trouxe nada pra gente comer e tal. Chegou difícil, atrasado. cara. É uma bagunça. E ele ficou, mano, 18 dias internado numa clínica de saúde mental e tudo mais e tal. E aí, a pergunta que eu fiz para ele, falei, mano, você não tem... Não lembro se você não tem ou você tem medo de recaída. Foi nessa linha. E aí ele veio numa linha que não e tal, e explicou. Mas eu super concordo contigo que esse receio faz com que a gente fique alerta. E toda vez que eu estou falando do Tarja Preta, a cada vez que eu sento aqui, eu estou ressignificando toda a história que eu vivi aqui. E é uma analogia também, além de ter vivido na prática mais de uma vez, é uma analogia do momento de dificuldade até o momento de São Silvestre de superação. E a gente vai ter vários durante a nossa vida. Beleza? Sim. Só que os nossos filhos, a gente tem alguns ali no mesmo dia, claro, numa proporção diferente. Mas isso, eu concordo contigo, que faz com que a gente fique alerta, porque da mesma forma que a gente sabe o que foi ruim para a gente, gerou essa sensação horrível, a gente também sabe o que funciona. Sim. E conforme você vai evoluindo, vai investindo no teu projeto mais importante, que é você mesmo, fala, opa... Isso aqui eu fui lá estudar a barra de Axis. Isso aqui funcionou para mim. Sim. Então deixa eu ir um pouquinho mais profundo. Eu fui lá e comprei um bonsai, o primeiro morreu, e aí agora eu tô bem, eu tenho 13 para mais. Eu gosto de cozinhar. Então isso a gente também sabe. A corrida é um exemplo. Quando comecei a correr, eu não gostava de correr. Eu lembro. Eu não gostava de correr. Você corre por prazer aí, como você falou, que eu não acredito muito, mas brincadeira. Desde sempre. Eu não. Eu corri muito mais por necessidade, por mais do que necessidade. Eu acho que eu não tinha muito essa consciência de necessidade. Foi mais facilidade. Eu até já contei aqui num episódio recente também, que eu estava lendo o livro ali, O Milagre da Manhã, o tênis estava atrás da porta, assim como o autor falava. Eu falei, mano, vou pegar isso aqui para sair desses momentos Tarja Preta, e acabou dando certo e tá aí até hoje. Mas sim, eu super concordo contigo. E eu vi que você trouxe uns livros aqui, provavelmente
por investir em autoconhecimento e por conhecer um pouquinho sobre mim, alguém deve ter te falado, já que você não assiste os episódios, ele pergunta sobre livro, tá escrevendo um livro, vai lançar um livro em breve e tal. Ele até trouxe 2. E a pergunta que normalmente eu faço aqui, mano, é: teve algum livro nesse processo que te ajudou a enxergar o mundo de forma diferente? Assim, se for, cara, sempre é o primeiro livro que vem na minha cabeça, assim, tal. Ou curso, enfim. Você já falou de várias experiências, mas teve alguma coisa? Cara, eu acho que livro, até na época que eu tava, tinha alguns livros de autoajuda que tinham umas ideias legais, alguns comportamentos que a gente pode mudar, que pode melhorar, que até me ajudaram, mas não foi uma coisa muito pontual para mim. Eu acho que o curso de filosofia que a gente fez foi um pontapé inicial bem legal para uma mudança de autoconhecimento, porque trouxe uma ideia geral de a gente ter vontade de saber como as coisas funcionam, né, de uma forma diferente, às vezes, do que é explicado pra gente. Isso é recente, né? 21, foi 2021. Certeza que foi 2021. Faz uns 5 anos, eu já te mais ou contei menos. o porquê que eu fui fazer esse curso, né? Por quê? Esse curso de filosofia que ele está falando contou, quando eu estava no auge do segundo e mais profundo ali momento tarja preta, foi depois do divórcio. E eu tinha zero energia para estudar filosofia ainda. Eu lembro que as primeiras aulas foi logo pós-pandemia ali, 21 ali do meio para frente do ano. Era aqui perto, inclusive, e as primeiras aulas eram online, porque ainda tinha questão de máscara e tudo mais. E eu já falei para ele algumas vezes, e vou deixar gravado aqui, então eu tô falando 2 coisas para ficar gravado, você vai lembrar disso em algum momento, que eu decidi entrar no curso para ficar mais próximo de você. Eu lembro. Porque eu falei, cara, eu passei por um divórcio, eu vivi uma estrutura familiar diferente, então automaticamente, até com toda a pandemia, eu estava mais afastado de vocês, meus amigos, minha família, e aquele curso ali, que eu lembro que começou ali, o Felipe levantou a mão, mas ele foi lá em pro outra Itaim, porque ele não queria vir aqui para nossa região, ele queria ali no Campo Belo e bababá. E aí você falou, mano, achei um aqui e tal, vamos. Aí eu falei, cara, eu não tenho energia nenhuma, eu ainda tava naquele desafio de fechar a rotina das crianças comigo em casa e tal. Eu lembro de fechar a blusa até aqui, aí no meu caso, era muito mais a falta a prostração, a energia, já o remédio ainda estava regulando. E aí eu falei, cara, mas eu preciso ir porque é uma alternativa para ficar mais perto das pessoas que eu gosto, que eu amo mesmo. E ali é a minha rede de apoio, é a forma de eu pedir ajuda. E ao mesmo tempo, nesse processo, é algo que eu também já te falei e reforço aqui, foi inclusive um pedido de desculpa e um reconhecimento a vocês de que por muito tempo eu me afastei. Então, quando eu precisei de ajuda também e voltei a ter mais intensidade na convivência com vocês, eu sabia muito pouca coisa sobre o que estava rolando. É uma conexão que, de novo, quando a gente é amigo de infância ou de outras vidas, os pais e tal, a gente já se conhece, a gente vai continuar e a nossa amizade é uma das coisas que até quem vive ao nosso redor vê isso com bons olhos. Fala, porra, vocês têm ali um grupo diferente e tal. Mas, cara, a disciplina que você trouxe, a consistência e a questão da presença, ela é importante. Porque quando eu estava nesse momento, vocês viravam e falavam assim, pô, beleza, vamos. Vocês estavam disponíveis. A gente estava lá, a gente conversava e tal. Só que era muito mais sobre o que eu estava vivendo, porque nem eu tinha, primeiro, energia, segundo, repertório e histórico do que estava acontecendo nos últimos tempos com vocês. Sim. Então, esse curso de filosofia, e agradeço a Nova Acrópole, não é? Nova Acrópole, que tinha lá essa pauta, foi o que aproximou mais a gente. Aí de lá a gente ficou quanto tempo lá? Um ano? Um ano é a iniciação. Então tem um básico ali, um pouco de cada coisa, que dá para aprender bastante coisa. E aí depois de um ano tem um ingresso, né? Que aí uma outra coisa e a gente foi pro outro curso. Pra espiritualidade. Mas você comentando aí, uma coisa que me ajudou muito no ápice foi eu ter acompanhado pessoas que estavam passando pelo mesmo problema no YouTube. Eu lembro que tinha uma mulher que morava na França, brasileira,
E ela tinha grandes crises de síndrome do pânico, ela morria de medo de ir pra todo lugar. Eu lembro dela no vídeo, cara, ela sentada, falando, então, meu, eu tô com uma crise, ontem eu tive uma crise, aí tô gravando hoje pra vocês pra contar como foi. Ela contava como foi. Aí no outra aula ela falava, ó, consegui escapar de uma crise fazendo isso, isso. Então, assim, eu acho que foi entendendo como as pessoas relatavam o problema delas que eu achei, talvez, o primeiro passo para resolver o meu. E obrigado por compartilhar esse comentário, por compartilhar a tua história. É, Até porque isso que você trouxe é muito valioso. Porque quando a gente começa a gerar conteúdo, e você está gerando conteúdo agora, trazendo essa história, trazendo um bastidor que é super válido para quem às vezes está sentindo isso e não faz nem ideia, e aí Sim, pode estar classificando isso como frescura ou sim. qualquer outra coisa, porque sempre foi assim. Uma das primeiras coisas que essas pessoas, quando vão pro YouTube, recebem é que ela fala, pô, tá virando blogueirinho, tá não sei o quê. E você acabou de dar mais um depoimento. Então, quando a gente vê essas pessoas gerando conteúdo, elas geram conteúdo, muitas das vezes, quem está gerando de forma genuína é por conta desse tipo de feedback que você Sim, acabou de dar. Porque, porra, eu vi a mulher lá fora e ela ajudou a mudar a minha vida. sem Quantas dúvida. vidas, por exemplo, o Júlio comentou aqui que ele recebia em média 80 mensagens quando ele lançou o livro por semana da galera falando, cara, o fim da depressão é um homem falando, mano, nós estamos aqui, ó, sentado, ó, eu, Sem dúvida. você, Fernando e tal, o Júlio veio aqui semana. Pra gente é uma desconstrução Sem absurda. dúvida. Então, obrigado por isso. Eu É não só. esperava outra coisa, eu não Não. esperava menos de... Eu queria eu queria só trazer um ponto que você falou da amizade, cara, que muita gente às vezes ficou um tempo, né, sem, não vou falar ausente, cara, porque você foi dar atenção para sua família, tava com dois filhos pequenos, eu acho que é natural. Eu acho que o grande lance da amizade aí é que quando uma pessoa fica afastada e ela volta, ela não tem que ser cobrado porque ela não tava, né? A gente tem que Eu estar nunca feliz porque ela fui, sem voltou. dúvida, Então sim. a gente vê muita gente aí que a gente às vezes convive ou tal junto há muito tempo, que quando você fica um tempo sem encontrar a pessoa e você quer encontrar, você quer conversar, você quer colocar, ao invés de a pessoa te receber de uma forma positiva, ela te recebe de uma forma negativa, cara. Porque ela fala, pô, faz 2 anos que você não me liga, por que você não fala comigo? E você com um monte de problema nas costas, louco pra matar a saudade do cara, e o cara, ao invés de te ser receptivo com você, o cara vai e te joga um monte de coisa nas suas costas e você brocha na hora. Sim, Então, assim, eu acho que o lance da amizade é a gente entender o tempo das pessoas. sim. Você podia ter o tempo que você quisesse. Eu posso, em algum momento da minha vida, eu ter um tempo ausente dos meus amigos, da minha família, e é normal. Né? Eu acho que a questão do respeito faz a amizade prevalecer. Então, eu acho assim, eu acho que você não ficou ausente, eu acho que isso é normal. Você foi cuidar da sua família, isso é importante, isso acabou até sendo um exemplo para todos nós, porque você, ao invés de sair, ficou em casa dando educação para seus filhos, cara. Então, assim, isso é positivo, isso não é negativo. Então, assim, eu acho que o que fica a direção para a amizade é esse respeito. Respeitar o momento de cada um, entender se a pessoa quiser ficar um ano fora, se ela não quiser sair, se ela não quiser ir no lugar, se ela quiser levar o filho, se ela não quiser, cara, é problema de cada um. O respeito que faz a amizade das pessoas. Então, assim, quando você vê alguém que não faz tempo, que faz muito tempo que você vê e você gosta dela, cara, foca em matar a saudade e trocar ideia, mano. Esquece o que já foi. É um dia de cada vez, mano. Até porque a gente não sabe se talvez essa pessoa também está se aproximando para pedir ajuda sem saber Então, pedir ajuda, que é o que a então, gente está falando aqui. E é muito louco, porque a gente fala isso e claro que quem está assistindo não tem talvez a visão ali, a não ser que seja muito próximo da gente, de como é essa amizade que eu estou falando aqui, a sim, nossa amizade e tudo mais, que agora vai para os nossos filhos. É engraçado que eu tô falando isso de não estar presente, mas, sei lá, 3, 4 meses antes da gente começar esse curso, vocês estavam visitando lá na praia onde a gente estava passando a sim, pandemia. sim. Então, assim, o conviver é diferente de estar presente. Nas datas e tal, a gente sempre convivia, mas quando eu trago essa questão da ausência, é muito mais. Às vezes, vamos chegar até um ponto do interesse em perguntar mais sobre a vida das outras pessoas. E eu super entendo a questão do momento, porque eu fui o primeiro mais jovem a casar, a Sem ter dúvida, filho, então eram momentos de vida totalmente sem diferentes, né? dúvida, Que agora tá diferente também, sem tá dúvida. meio invertido. Mas, total. E, mano,
quando a gente fala falamos bastante de amizade e tudo mais, tem um quadro aqui que está conectado com o nosso patrocinador, o Café Movimento, e eu sempre faço a seguinte pergunta. Se você tivesse, por exemplo, andando lá no Parque do Ibirapuera, beleza? Foi correr e aí terminou a corrida e vai andar por lá para ir até um café, tomar um café com alguém do teu passado. Quem seria essa pessoa? Com alguém que eu já convivi. A pessoa que já conviveu no passado, seja viva, morta, estamos todos aí. Cara, eu acho que seria a minha avó paterna. A minha avó paterna foi uma pessoa que às vezes não tem explicação, né? Mas eu sempre tive uma proximidade com a forma dela agir muito parecida com a minha. Qual que era o nome dela mesmo? Nair. É. E, cara, óbvio que, né, eu morei um tempo com ela, morei um tempo com a minha avó materna também, muito mais com a minha avó materna do que com a minha avó. Já moramos só nós na rua ali, morava eu, minha avó materna e minha avó paterna. Então, às vezes, a gente saía da minha casa, morava um pouco com uma, morava um pouco com a outra, voltava, e a gente teve muito disso durante a vida. E, cara, a forma como ela levava a vida era uma coisa que sempre me interessou muito. Então, ela faleceu fazem, cara, acho que uns 2, 3 anos aí. E ela tinha ido morar no interior, deixou a casa pra gente morar e foi viver com a família dela lá. E ela seria uma pessoa que gostaria de conversar, agregaria muito uma conversa. Alguma coisa que você falaria para ela? Cara, eu agradeceria a ela, porque assim, o meu pai foi trabalhar com ela, né? Porque ela trabalha no Ceasa. E ela saiu do Ceasa pro meu pai ficar. E depois ela saiu de casa pra gente morar. Então, tipo assim, eu acho que ela fez muita coisa pela gente, né? E ela abriu mão de muita coisa pra gente poder ser feliz onde a gente tá. Então, eu acho que foi muito valioso o que ela fez, né? Muito importante. Pelo menos ao meu modo de ver, né? Como neto. Óbvio que eu não convivi muito com ela e tal, mas pelo que eu conheci e pelo que eu vi fazer, pra mim foi uma coisa que, cara, mudou minha vida. E mudou a vida da minha família também. Total. Então, pra mim foi muito importante. E com certeza vai fazer com que a gente abra mão de algumas coisas que isso não é algo negativo. Às vezes, priorizar outra coisa não quer dizer que a gente está abrindo mão no sentido negativo, Sim. mas para tuas filhas agora. Sim. Então, muitas vezes, você deixar de estar num lugar... Você pode estar saindo da sua zona de conforto para buscar coisas novas. Todo mundo sai ganhando. Sem dúvida, sem dúvida. E no final, você não falou dos livros. Livros. Vamos aos livros. Então, como eu assisto aos episódios e eu sei que aqui é um livro só... Né? Até para falar que eu não vou perguntar para ele qual foi o último ou qual foi que ele mais gostou. Não, mas aí é muita informação. A gente não está com tempo. Eu trouxe 2 livros, como eu falei para o Marcelo, porque eu acho que quando a gente pensa num livro que trouxe alguma mudança na nossa vida, tem que ser o primeiro que vem na cabeça. E assim, às vezes, pelo menos eu vou falar por mim, né? A gente lê um livro e aí passa 2 semanas, eu já esqueci o que está no livro. Por mais que tenha alguma coisinha ou outra, a história em si às vezes não me pega. E esse livro aqui é um livro que eu nunca esqueci, cara. E faz anos que eu li ele. Esse livro aqui ele foi indicado pela Ana Paula Padrão. Mostra ali. A jornalista, né, apresentadora. E esse livro aqui, cara, ele conta a história... Plano B. Plano B é o nome dele. Ele conta a história de um luto, né? É uma família que faz uma viagem de férias. Acontece lá um acidente... E aí uma pessoa da família, não vou dar spoiler do livro todo, claro, mas uma pessoa da família acaba morrendo acidentalmente. E aí como aquela família supera o luto é a história do livro. Então, assim, é um livro que me chamou a atenção do começo ao fim. Eu não esqueço a história do livro, porque mostra detalhadamente o processo de luto da pessoa, o momento de raiva, o momento de tristeza, o momento de superação, e tinha filhos envolvidos e tal. Então, esse livro é um livro que, cara, eu nunca esqueci. Então, se eu tivesse que indicar um livro, assim, que vai chamar a atenção... que vai trazer resiliência, que vai trazer uma história real, sabe? Sem ilusão, uma história do que pode acontecer com qualquer um, cara.
Então, assim, eu acho muito interessante esse livro, e esse livro aqui é um livro que eu recomendo muito. E é difícil você pelo menos nos livros que eu busco, você encontrar uma história que tem um falecimento, uma tragédia numa família, vai contando. Eu, pelo menos, nunca peguei, já procurei e não achei outros livros nesse sentido. Então, esse é um livro que eu recomendo muito, acho muito interessante, muito legal. E aí eu trouxe esse outro livro aqui, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse livro aqui é um livro importante de mudar vidas, mudar formas de pensar, mudar sua rotina, falar mais sim, né? Às vezes a gente fala muito não e o sim traz muita coisa boa na nossa vida, coisa nova, coisa interessante, coisa que agrega. E esse livro ele traz um pouco aí da mente, como a gente coloca a nossa rotina, os nossos preconceitos, as nossas ideias e como a gente pode mudar para melhor. Então, esse é um livro que pode mudar vidas e esse é um livro que a gente não esquece. Então, por isso que eu fiz questão de trazer dois aí. Aula, hein? Bom? Caramba. Gostou? Caramba, você ensaiou pra falar Nada. comigo? Nem no banho foi só umas 10. Pô, show. Queria te agradecer por duas coisas. Primeiro, por abrir essa história. Segundo, já te falei isso também, mas faço questão de deixar gravado. A gente falou muito de amizade aqui, falou de Momento Tarja Preta, falou de síndrome do pânico e minha mãe, antes de falecer, sofreu muito com isso. Então, eu lembro de uma experiência, por exemplo, dela parar numa das rodovias aqui de São Paulo, a rodovia Bandeirantes, tipo, parar o carro, botar a cabeça para fora e ou chegar e falar assim, não, você não vai sair comigo para levar tal pessoa em casa, porque não, e nesse pânico de algo acontecer com o filho e tudo mais. E por que eu trouxe ela agora, né, mais no finalzinho? Para te agradecer, porque quando, em 2008, isso vai fazer quase 20 anos, quando ela faleceu, você foi uma das primeiras pessoas que chegou lá no hospital e você foi a pessoa que fez algo que ninguém mais fez lá. Você foi a pessoa que nos alimentou. Então, na época, a mãe dos meus filhos estava lá comigo e foi você que levou algo para a gente comer. Então, mais uma vez, eu queria te agradecer, eu queria deixar gravado aqui e te agradecer também por estar aqui, como eu falei, porque eu sei que não é simples a gente desconstruir. Claro. A gente foi criado basicamente ali com a mesma convivência, quase a mesma educação, porque ficava cada um na casa do outro e Sim. tal. Então, eu sei, mano, o desafio que está aqui, que não é uma rotina para ti. Claro. E eu posso te dizer, sem dúvida nenhuma, que o que você trouxe aqui pode sim, assim como aquela mulher do YouTube, Sim. de outro país, mudar a vida de alguém e mudar a vida mais ainda, não só de alguém, mas de uma família. Então, Sim. queria te agradecer por isso e queria te fazer um pedido. Se você pudesse deixar nesse final uma mensagem olhando para aquela câmera, já que você já treinou, tá zero aqui essa com o parte eu não livro. sabia dessa pergunta. Uma mensagem para homens que podem estar sofrendo hoje com síndrome do pânico e que acham que sim ou que não, mas ainda estão naquela inconsciência de, cara, eu não posso pedir ajuda, não é isso, eu vou dar um jeito, eu vou arrumar um atalho. O que você poderia falar para esses caras, para eles, enfim? Cara, eu acho o seguinte, né? Eu acho que se fosse eu hoje, né? Com tudo que eu estudei e tudo mais, não que seja um grande conhecimento, mas eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer para superar uma coisa é aceitar ela. Então, assim, eu acho que você chegar e falar assim, não, vamos lá, peraí, eu tenho síndrome do pânico. Primeira coisa, eu preciso aceitar, eu preciso entender que eu realmente tenho. Porque esse negócio, eu não sei, eu acho, pode ser, isso a gente tá mentindo pra gente mesmo, a gente sabe que a gente tem. A gente tá com sintomas que é um negócio, cara. Então, o primeiro passo para você superar uma coisa é você aceitar ela. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é falar para você mesmo, eu realmente tenho síndrome do pânico e eu preciso de ajuda. Você sozinho você não vai conseguir resolver, cara. Eu não resolvi sozinho. E assim, eu sempre fui muito fechado no intuito de não quero ajuda de psicólogo, eu poderia ter é, resolvido antes se eu tivesse aceitado a ideia de que o psicólogo iria me ajudar mesmo e eu não tive isso. Então a aceitação é o primeiro passo, o autoconhecimento é outro passo, pedir ajuda, cara. Eu acho que você contar para todo mundo que está no seu meio de confiança e você falar que você vai precisar de uma ajuda em algum momento, você pode ser que passe mal e você precisa ir embora, que as pessoas aceitem isso e que com o tempo
você se conhecendo, você consegue superar, cara. Acho que a gente consegue superar qualquer coisa. Mas eu acho que a primeira coisa é a aceitação. Eu preciso aceitar e falar que eu tenho. Para depois começar a buscar soluções para resolver o problema. Porque enquanto a gente não aceitar o nosso problema, a gente não consegue resolver ele, mano. E eu não tive sorte com isso, porque eu resolvi me fechar e eu não aceitei o meu problema. Quando eu aceitei o meu problema, eu comecei a melhorar. Então, acho que esse seria o grande recado aí para a gente aceitar os nossos problemas, independente se é esse ou não, né? O primeiro passo para a gente resolver os nossos problemas é aceitar ele. Então, acho que a aceitação é o grande primeiro passo. E talvez um dos mais difíceis, né? E o mais necessário também. Mais necessário. Aula. Aula. Obrigado, mano. Prazer te receber aqui mais uma vez. Obrigado. Que bom, cara. Prazer é meu. Como é que você tá se sentindo agora no final? Vai, conta pra nós. Cara, eu me sinto feliz. Eu acho assim, né? Eu não sou uma das pessoas mais extrovertidas do mundo. Sou até uma pessoa bem fechada. Mas eu acho que naquela ideia do sim que eu falei, né? A gente saindo da nossa zona de conforto, a gente aprende muito, cara. Então, assim, primeiro que eu não podia falar não pra você. Já começa por aí, eu ia ter que vir de qualquer jeito. Bom, primeiro então... sim que você tá falando pra mim, né? Nos últimos 39 anos. Então, assim, eu acho que sair da zona de conforto é importante, cara. É muito positivo, a gente aprende coisas, a gente troca, a gente leva conhecimento. Então, pra mim, foi maravilhoso, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, fico muito feliz. E é isso, tamo junto. É nóis, mano. Fechado? Obrigado, você, viu? Tua família, tamo junto. Tamo junto. Galera, aula. Mais uma vez, até fugiu o que eu ia falar. Curte o episódio, comenta. Comenta se ele estava extrovertido aqui ou não também, para quem conhece, quem convive com a gente. E eu te agradeço por ter ficado até aqui e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu, abraço. E aí? Sucesso?